Bom dia, Saravá, Umbanda, Axé, Mojubá, dando início a uma sequência de transmissão ao vivo que faremos nesses próximos dias hoje, segunda, terça e quarta-feira, tratando do universo da mediunidade na Umbanda, um assunto que para mim é de extrema importância e necessidade, constante necessidade. Eu já visto a grande quantidade de absurdo que nós temos contato o tempo todo no ambiente de Umbanda e que tudo isso, tudo que você possa narrar de absurdo, se não for só abuso de poder, no comportamento dos indivíduos, mas com tantas coisas que envolvem uma manifestação mediúnica, supostamente uma entidade incorporada e tantas bizarrices que nós somos noticiados, e aí tudo isso cai no tema mediunidade. Por que tantas coisas acontecem e por que há tanto desentendimento no ambiente de Umbanda a respeito do assunto? E aí selecionamos alguns temas. Hoje, nesse primeiro dia desse ao vivo especial Mediunidade parte 1, nós vamos falar sobre tipos de mediunidade. Está aberto aí para você fazer a sua participação, enviar a sua dúvida, colocar aí a sua opinião, e é possível você encontrar aí um link escrito assim, compartilhar. Então você compartilha, incentiva a gente continua fazendo isso, fica todo mundo feliz e a Umbanda ganha com isso, porque a gente continua expandindo os estudos, os conhecimentos e divulgando aquilo que para nós é tão importante. Eu quero então agradecer a sua presença, a sua audiência, a sua disposição em se colocar, nos ouvir a partir desse momento. Vamos passar a nossa vinheta do estudo Mediunidade na Umbanda e eu já volto, enquanto isso você vai compartilhando. Vamos lá. Ansiedade, as dúvidas que não têm fim, a insônia de ficar tanto pensando nesse momento novo da sua vida que é de repente desenvolver a mediunidade, que é descobrir-se médium, vivenciar essa experiência de ter a sua mente sobreposta por outra. Há dúvidas que não têm fim, perguntas que não querem calar. Um novo olhar para a mediunidade e um conhecimento particular da mediunidade para o ambiente de terreiro, vou precisar desconstruir com você alguns mitos, quebrar alguns dogmas. Serão 16 aulas para tratar desse assunto que é a mediunidade na Umbanda. Muito bem, de volta. Vamos só organizar rapidamente. Já vi algumas participações bacanas. E mediunidade, portanto, não é algo extraordinário, não é uma capacidade fantástica, não é supernatural, não se trata de nada disso. Importante já de antemão deixar isso compreendido e consolidado entre nós, para que a gente não entre numa discussão boba sobre o assunto, infantil sobre o assunto. O que ocorre? Muitas pessoas acreditam que a mediunidade é algo extraordinário, que a mediunidade é um dom assim, incrível, é a pessoa ungida de algo que não tem explicação. Só que mediunidade é tão técnico, é tão óbvio, que tudo acerca do assunto é possível compreender, explorar, entender tecnicamente. Por isso, agora a gente já tem que nivelar o nosso assunto. Se falar de forma sintetizada o que é mediunidade, mediunidade é a capacidade que as pessoas têm de interagir com o mundo espiritual. É o mundo material e o mundo espiritual. É aquele que faz o meio, faz a ponte, é o intermediário, é o porta-voz. Na Umbanda nós não chamamos o médium de aparelho. Isso seria apequenar a condição dele, a capacidade dele.
Nós não somos um aparelho como um rádio, uma estrutura inanimada que tem uma capacidade de sintonizar ondas vibratórias e fazer fluir ali as frequências que a gente chama de rádios e etc. Não é isso. O médium não é simplesmente isso. Por isso se usa muito o termo popular, cavalo, né, que é uma metáfora, é um símbolo daquele que é o bicho selvagem, que vai sendo moldado por alguém que é melhor que ele, que sabe a direção que ele deve ser guiado, né? Quanto a isso seria um assunto, né? Talvez um tema de live, médium cavalo, né? O que significaria isso numa leitura mais romântica e mais óbvia. Então, nós não somos um aparelho, nós não entendemos que a mediunidade, o médium é um aparelho, e eu sei que isso já impacta diretamente no conceito de uma grande maioria das pessoas. É um termo pobre, é uma falta de recurso, de entendimento, de vocabulário dizer que o médium é um aparelho do mundo espiritual. Não, não sou. E ponto final. E aí, significa então que nós somos um organismo. Há uma estrutura aqui. Você que é médium, eu sou médium. Eu não sou um ser sem consciência, sem vontade, sem sentimento, sem entendimento. Então, não sou um mero aparelho. E quando eu estou em transe mediúnico, eu não estou apagado, eu não estou inerte. É isso que precisa ser entendido. Então a Fabi, que está estudando o baralho cigano agora, eu peço, Fabi, presta atenção só em mim aqui, estamos junto, vamos conversar. Não dá para ficar com um monte de janela, um monte de coisa fazendo ao mesmo tempo, senão a gente perde a qualidade do entendimento. E a Fabi colocou assim: existe ainda médium inconsciente? Podemos dizer que existe a mediunidade inconsciente e que esse discurso das pessoas, eu apaguei, eu apago, eu morro, quando estou incorporado? A gente pode dizer assim: se a pessoa tem mais de 60 anos, é provável que seja um médium inconsciente. A notícia que a espiritualidade vem falando nos últimos 30 anos é que há anos não reencarna médium inconsciente. O que é mediunidade inconsciente? Mediunidade inconsciente seria aquele que sofre um apagão total, 100% de percepção enquanto ele está em transe mediúnico. E ele volta depois. E onde vai esse espírito, né? Esse indivíduo? Aí tem 3 situações possíveis que acontecia com os médiuns inconscientes. Tem um que é o apagão simplesmente, uma coisa bem sistêmica, o espírito vem, faz um controle no sistema nervoso do médium, ele perde a consciência ali, mas continua ali. Haverá uma memória sensorial, possivelmente sensorial, assim como quem entra em coma, né? E aí é isso, ele apaga e ele acende de novo. Aí tem uma outra situação que era o deslocamento. O espírito ele era adormecido e tirado do corpo, ficava ao lado do corpo com a entidade trabalhando e ele ali adormecido. Depois voltava. E uma outra coisa que acontecia, tem muitos relatos do Chico Xavier, inclusive fazendo isso, que é a projeção. O espírito do médium projeta, vai para o plano espiritual, vai fazer outras coisas, enquanto o mentor assume ali o controle motor do corpo e faz as suas atividades, depois o espírito voltaria. Então a passagem do Chico Xavier é muito interessante, inclusive, que a gente mostra no nosso estudo Mediunidade na Umbanda, faz parte do material de apoio, que o Chico está lá abrindo mais uma sessão, né, no centro espírita lá, que ele coordenava, e aí o Emmanuel chega para ele e fala: Chico, preciso de você. Pois sim, estou aqui, estou à disposição, né? Vamos começar. Não, Chico, preciso de você aqui, no plano espiritual, para uma sessão de psicografia. Ele: como assim, né? Estou aqui, vou fazer agora. Ele falou: não, mas você deixa aí seu corpo, eu vou te levar
e você vai psicografar aqui também. E o que isso já traz o desdobramento de outros entendimentos, né? E aí foi isso, o Chico era mecânico, né? A psicografia dele independia da consciência dele, não precisava. E aí deixou lá, né, sob cuidado de outros mentores, fazendo a sessão de psicografia. Foi para o centro espírita no plano espiritual, né, que era um polo onde espíritos desencarnados em situação ainda de incompreensão não conseguia ainda se relacionar com outros parentes que já estavam numa escala vibratória superior, então eles não se enxergavam. Então qual é a função do espírito médio nesse momento? É fazer essa mediação entre o espírito que está num grau vibratório com o que está em outro e não consegue interagir. Ele fez isso lá nessa ocasião. E é isso que é o médium aqui no plano físico. Ele é um indivíduo que tem uma sensibilidade, ele consegue interagir com espíritos em outras condições vibratórias para dar voz a ele interagindo com indivíduos que não estão tendo essa mesma oportunidade, possibilidade. Bom, com isso, a mediunidade inconsciente, a gente deve perguntar qual é a validade dela, para que serve. É importante perguntar outra coisa. Para que serve a mediunidade, né? Sem dizer o que é mediunidade agora, mas para que serve mediunidade? Vou simplificar também, não vou me alongar. A mediunidade é uma capacidade natural do espírito, né? Você espírito. Vamos falar da mediunidade. A gente tá falando, quando a gente fala aqui mediunidade, está falando da mediunidade prática, ou seja, a mediunidade de exercício, aquele indivíduo que tem... Ela é um sentido que está aflorado e desenvolvido para um serviço específico. Né? No caso, eu incorporo o espírito, então eu desenvolvi a minha mediunidade de exercício para essa função. Porque aí, por que eu estou falando isso? Porque vira e mexe, vem aí o comentário, não, todo mundo é médium, blá, 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 blá. Tá bom, meu irmão, todo mundo é médium, e blá, 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 porque Kardec falou que em níveis diversos as pessoas são médios, que é médio simplesmente porque você tem uma intuição, então você já é médium. Não, isso não é mediunidade prática, disso que a gente está falando. E aí, o médium, ele desenvolveu isso, ele tem essa condição aqui aflorada na situação de encarnado. E qual é a oportunidade de estar encarnado com a mediunidade prática? É você, na condição de encarnado, ter a chance, ter a oportunidade de um caminho mais rápido para o despertar de um autoconhecimento. Isso é possível se você está atento às lições, às inspirações, às orientações que os mestres de luz, que estão junto com você através da sua mediunidade, vão te trazer e vão trazer para as pessoas que eles vão atender através de você, que é parceiro, é co-trabalhador junto com eles. Você está junto, você tem uma responsabilidade junto com aquele processo todo. Então, começamos a entender, a partir daí, que a mediunidade inconsciente não faz nenhum sentido. Não tem uma importância nenhuma. Quando a gente fala de 50 anos atrás, para trás, a gente entende. A mediunidade era um momento ainda, era um período ainda, em que os espíritos precisavam provar-se. Provar que existia o mundo espiritual, que a mediunidade era um fato. Imagina só, a Umbanda quando começa tinha que incorporar na frente do delegado de polícia, tinha que ir na delegacia incorporar e fazer alguma coisa lá que provasse para o delegado que você não era um charlatão, né? Então tinha que incorporar ali o caboclo, tomar conta total do médium e fazer coisas mirabolantes, porque tinha que provar.
Tinha que provar principalmente para os outros, porque o médium é uma situação física, ele não tem dúvida da mediunidade dele. Se você é médium, tem dúvida se é médium, tem alguma coisa muito errada no processo todo aí, é um caso à parte se entender nisso daí. Falava agora há pouco, antes de nós iniciarmos aqui a transmissão com a equipe, está falando sobre essas coisas. A mediunidade não é algo que tem a ver com fé, que tem a ver com sua crença, não é coisa do pensamento. Se é assim, frágil para você, então para tudo e começa tudo de novo. Mediunidade é algo que você comprova fisicamente. O médium, então, não precisa ser de provar-se. Agora, houve um tempo no início em que começam os espíritos traziam algo organizado, eles precisavam se provar. Então, era muito comum a mediunidade de efeito físico. O que é mediunidade de efeito físico? Materializar coisas. Tirar com a mão coisas que estavam na pessoa. Então, nós temos ainda, a Dona Ederlazil talvez seja uma das últimas. Ela é o fim da fila da falange de médiuns inconscientes, de médiuns de efeito físico. Pouquíssimos médiuns de efeito físico ainda vivem entre nós. Então, Dona Ederlazil, né? Todo mundo já ouviu falar da mulher que materializa no algodão? Então, é essa daí. Ela não é umbanda, ela não é espiritismo. Ela é médium de efeito físico, fé, crente na Nossa Senhora. É isso. Ela faz um trabalho incrível de materialização. Isso é médium de efeito físico. É uma condição, a capacidade que o médium tem de abrir-se com doação de ectoplasma para o mundo espiritual, materializar coisas, objetos, etc. Então, no médium de efeito físico, você vai lá, você que não acredita em nada, você vê, meu irmão, você vê. Se você vê e não crê, então, né? Se nem Santo Tomé resolve, então danou-se, cara. É isso. Então, houve um tempo que isso era comum, o Allan Kardec, ele escreveu isso. Está escrito, ele relatou isso, que eles estavam na sessão lá, chamando de espíritos, uma mesa com mais de 1 tonelada, que as mesas eram assim, de 8, 10 lugares, de madeira maciça, madeira de lei. Era 20 homens para levantar, de repente a mesa levita, meu irmão. Mesmo começa a levantar, não tinha ninguém segurando, não tinha corda, não tinha nylon naquela época, ultra resistente para fazer um aparato ali. Aos olhos de todo mundo, a mesa levantou, girou no eixo e voltou para o lugar. Outros relatos, eles estavam lá, de repente cadeira voando para um lado, voando para o outro. O incrível é permanecer no lugar. Porque eu já teria corrido longe, não voltava naquela casa mal assombrada mais. Quando ele estava em fase de pesquisa, ele tinha que segurar esse rojão. E aí você vê, né? Então, aí os espíritos que estavam trazendo a mensagem explicam que aquilo é um fenômeno físico. Não é nada extraordinário, não é mal assombrado. Mesmo a casa mal assombrada que tem fenômenos físicos é algo mediúnico que tem que acontecer ali. E então, ali prova para uma comunidade científica na França, em pleno iluminismo, há algo que o Shakespeare já tinha dito, que vocês precisam entender. Entre o céu e a terra há coisas que você nem pode imaginar. Então aí ficou claro para toda uma comunidade científica, para toda uma sociedade mentalista, existe vida depois da vida.
Existe inteligência depois da vida. Existe um mundo paralelo a esse que a gente entende de mundo material, físico, concreto. Então tinha que ser assim, não tinha como ser diferente. Não adiantava a pessoa... Né? Salve Jesus, salve Maria, salve José. Não, sai daqui, seu esquizofrênico. É isso. Então, a mediunidade, ela vai ter uma característica no momento e depois isso vai evoluir, porque agora a mediunidade não quer provar nada. Os espíritos não querem provar nada. Agora vem a mim, aqueles que acreditam. Desperte para o fato de que você está no caminho de transição e processo evolutivo, que existe toda uma estrutura antes e depois de você, que você precisa se relacionar. Faça se quiser, se puder, se der conta do que isso significa. Se não, fica aí dormindo, zumbi. O mundo espiritual tá nem aí em ter que ficar dando prova. Quando surge a Umbanda, vai ter fenômenos físicos. O Zélio era um médium de vocação de cura de louco, né, de gente que estava internado em manicômio. Ele conseguia identificar quem era questões de mediunidade e questões não mediunidade, resolvia. Nós temos registros de fenômenos físicos em terreiro. Há terreiros ainda bem antigos que tem. Não vou falar onde é, porque senão viraria um alvoroço. Mas existe. Existia muito essas curas incríveis, milagrosas. Hoje, a Umbanda sendo uma religião, a mediunidade é consequência do exercício religioso. Não mais o caminho único, necessário. Primeiro você é médio, depois você fica religioso. Então, aquelas histórias de chegar no terreiro, o Exu quebrar a garrafa, rolar em cima, caboclo apagar charuto na língua, beber litros e litros de uísque, não ficar um vestígio no corpo, de tirar o sangue e fazer exame, não ter álcool no sangue. Isso é fenômeno físico, não é supermediunidade. É um tipo de mediunidade que tinha antigamente. E que o objetivo era sensacionalizar, era falar, uau, é verdade isso aí. Para quê? Para que consolide o caminho espiritual, religioso, depois que esse alvoroço passa. A verdade é que não deu certo. A verdade é que todos os ambientes em que havia muito fenômeno, o fenômeno traz romaria, as pessoas vão atrás de fenômeno. Então, há um despertar de consciência de algo que existe, mas por outro lado as pessoas ficam em volta do fenômeno, ficam fanatizadas no fenômeno, ela não se atém a ela mesma, o que significa aquilo que o fenômeno está sinalizando para ela na vida dela. Então ela vai lá, ela vê o fenômeno, ela fica maravilhada, então ela fica encantada com aquilo, ela quer aquilo o tempo todo. É como ir mesmo num espetáculo, é incrível, você tanto quanto puder vai. E aí a pessoa não desperta para a fé, fica despertada para o fenômeno, apegada ao fenômeno. Quando aquele fenômeno acaba, aquele médium já não existe mais, acaba também aquelas pessoas, elas já não buscam mais aquele ambiente, aquela religião, porque ela está atrás do fenômeno. Então quantos e quantas pessoas a gente já soube, já viu, que ia no terreiro de Umbanda ou ia atrás de um médium, porque o médium trazia um fenômeno incrível. Mas a fé dela, ela fala, eu sou católica, sou espírita, tá fazendo o que no terreiro? Né? É isso, então... tudo isso para falar do médium inconsciente? Vamos falar uns tipos de mediunidade. Eu quero dizer assim, o médium inconsciente já não existe mais,
são raros e não significa nada, né? Não é um bom negócio, não é interessante. Agora, a mediunidade incorporativa, ela é semiconsciente sempre, porque tem a ver com o preparo do médium e o fluxo de informação que está passando por ele vai determinar o nível de memória, lembrança que ele tem dos atendimentos. E isso é um outro assunto. Vamos então para a nossa vinhetinha. Você compartilha, por favor. Vou ver aqui se vale a pena eu continuar com essa transmissão. E continuamos aqui, voltamos. Ansiedade, as dúvidas que não tem fim, a insônia de ficar tanto pensando nesse momento novo da sua vida, que é de repente desenvolver a mediunidade, que é descobrir-se médium, vivenciar essa experiência de ter a sua mente sobreposta por outra. Há dúvidas que não têm fim, perguntas que não querem calar. Um novo olhar para a mediunidade e um conhecimento particular da mediunidade para o ambiente de terreiro, vou precisar desconstruir com você alguns mitos, quebrar alguns dogmas. Serão 16 aulas para tratar desse assunto que é a mediunidade na Umbanda. Pessoal, estou tentando achar aqui uma pergunta que não seja mais sobre médiuns inconscientes. Vou falar aqui sobre alguns tipos de mediunidade, que esse é o tema, né? Minha mãe me deu essa caneca aqui. Já pensou se eu enchesse de café? Nossa! Bom, então nós temos a mediunidade de incorporação, que é a mediunidade clássica, podemos dizer assim, de mediunidade de alicerce da Umbanda. Não acontece Umbanda se não houver incorporação. E aí, quando eu falo isso, hoje tem de uns anos para cá, tem um movimento, né, que começou a surgir, nada muito expressivo, ainda bem, mas que, por exemplo, não precisa ser médium para ser pai de santo. Não precisa ser médium para abrir um terreiro, dirigir pessoas. E aí eu pergunto, como desenvolver mediunidade sem ser médium? Como entender os dramas do desenvolvimento mediúnico sem nunca ter vivido? Como dar algo que você não tem? Como um padre aconselha a casais se não sabe o que é a dificuldade de um matrimônio? Como falar sobre educação de filhos se você não tem filhos? É só teoria. É só lero-lero. Então, sem entrar nos aspectos magísticos e tantas outras questões que envolvem o sacerdócio na Umbanda, então não faz o menor sentido. Isso é um engodo, uma bobagem que estão querendo fazer, foge disso, né? Não faz o menor sentido, não tem a menor fundamentação. A Umbanda é uma religião mediúnica. Como ela é anunciada, como que começa a Umbanda? A Umbanda começa com a manifestação de um espírito, o caboclo da Sete Encruzilhada, na mediunidade do Zélio de Moraes, anunciando: eu vim aqui para dar início a uma nova religião. Como surge uma religião já define a estrutura dela. Então já se sabe desde o primeiro instante que a Umbanda é uma religião mediúnica, ela precisa da incorporação para acontecer. Compreendeu? Então, a incorporação é um mecanismo mediúnico clássico da Umbanda. O que eu quero dizer? Por que eu estou falando isso? Porque dentro do ambiente de Umbanda, e os médiuns de Umbanda vão ter outras capacidades, o que a gente chama de faculdades mediúnicas, né? Termo cunhado pelo Kardec também,
faculdades mediúnicas, são, né, características mediúnicas, é possível que o médium que incorpora também psicografe. É possível que o médium que incorpora também tenha clarividência. É possível que o médium que incorpora também tenha clareaudiência. É possível que o médium que tenha clarividência não incorpore. É possível que o médium tenha clareaudiência e não incorpore. É possível, isso tudo é possível. Nossa, e o médium que tem 7 mediunidades, né? É mais evoluído? Mediunidade não tem nada a ver com evolução. Desculpa aí, diretor, é que não tem que fundamentar as coisas, porque eu vou falando e aí vai vindo um monte de absurdo na minha memória, né? Não dá só para falar de tipo de mediunidade. Então, mediunidade não tem nada a ver com evolução. Olha só, mediunidade não tem nada a ver com evolução, não tem nada a ver com objetivo, com missão, com propósito, nada. Mediunidade simplesmente é uma condição do indivíduo, ponto. Se a mediunidade tivesse a ver com evolução, pressupondo que mediunidade é coisa de gente evoluída, não haveria tanto feiticeiro, tanto macumbeiro, tanta gente ruim fazendo maldade, incomodando o terreiro. Incomodando os terreiros, lotando os terreiros de gente, né, magiada, demandada, ferrada, fazendo tanto mal para os outros através da mediunidade. Será que só eu que entendo isso? É um lé com lé. Mediunidade tem a ver com evolução? Não, não tem, porque senão não teria pessoas tão ruins fazendo. Ou então somos todos ruins, né? Somos tudo nas trevas. Tem que decidir no que você quer acreditar. Porque a sua crença tem desenvolvimento, a sua crença desdobra em outras crenças. Você quer acreditar que você é médium porque você é evoluído? Então, você tem que entender com a sentença que isso traz. Logo, todos os médiuns são evoluídos. Logo, você é um igual a todo mundo. Então, isso não pode ser o discurso da vaidade, do ego, para te colocar numa condição melhor que o outro. Então, não é verdade, né? Porque senão, como eu já disse, não teria tanta gente fazendo sacanagem com o uso da mediunidade. São médiuns, realmente, coisas feitas de maldade com mediunidade. Na Umbanda, há a sentença específica. A Boca das Sete Encruzilhadas falou que a Umbanda seria a manifestação do espírito para a prática do amor. É isso, então quando ele fala que a Umbanda envolve manifestação espiritual, ele já está sinalizando, a Umbanda é uma religião de incorporação. E na incorporação, o espírito tem que vir falar de amor. Ele tem que vir aqui falar do bem, falar de Deus, falar de Jesus. Ele tem que trazer inspiração para o crescimento. Quando se fala de amor, a gente amplia tudo isso. Se a prática é do bem, é isso. Então, porque religião não pode fazer diferente disso. Não existe religião do mal. Existem cultos do mal, existem organizações do mal. Agora, religião, no sentido literal, não pode existir mal, né? Não pode existir o prejuízo, não pode existir o estímulo ao negativo, à selvageria do indivíduo. Bom, com isso entendido, nós vamos compreender agora os tipos de mediunidade são características dos médiuns. Há médiuns que só incorporam e ponto. Há médiuns que só isso aquilo. Então, os tipos de mediunidade, ter mais ou menos faculdades mediúnicas não significa evolução, significa apenas uma característica. Não é? O Hermeto Pascoal diz a lenda que ele tem o ouvido 100%, não é? Sabe o que isso significa? Com certeza. Significa que quando cai uma colher no chão, ele tira a nota. Si bemol. Ele sabe qual é a nota e ele faz música com a queda da colher no chão. Isso é uma característica, não é evolução. Pode até ser um defeito, né, fisiológico.
Porque pode ser até perturbador você ver nota na buzina, ver nota né, no choque elétrico, em tudo. E ele, bom, canalizou isso, usou e virou o que virou esse mestre da música. Agora, não quer dizer que ele é mais evoluído, porque a evolução tem a ver com outras questões. Ele tem uma característica na audição dele. A audição dele é absurdamente superior que a minha. Que eu tenho que reencarnar mais algumas vezes para ver música na música, né? Então é isso que a gente está falando. Tem pessoas que têm uma visão muito apurada. Eu, desde os 10 anos, uso óculos. Então, tem gente que tem 50 anos e não usa óculos. Então tem uma visão melhor que a minha. Deu para entender? É isso. Se a gente está falando de sentido sensorial, a mediunidade tem gente que tem mais latente, menos latente, com mais desdobramento, menos desdobramento, e só é isso que significa, porque o brilho daquilo depende do uso que você coloca para aquela situação. Então, a maneira como você usa a mediunidade e as características mediúnicas que você tem é que define a utilidade dela, se ela é boa ou não, se é importante ou não para quem está em volta. Então é isso. As múltiplas faculdades mediúnicas não significa nada, simplesmente uma característica do médium. E o que é então a incorporação? É a capacidade de dar espaço para o espírito vir assumir o seu motor, a sua coordenação motora e usar de várias faculdades mediúnicas de uma vez só. Sabe por quê? No espiritismo é o seguinte: psicofonia é o espírito falar através de você. Você já viu uma sessão espírita com psicofonia? Eu vi, fiquei assustado. O médium, ele tá aqui, ó. Eu vou falar agora com você. E estou falando com você. Eu sou espírito falando com você. Vou falar. A pessoa não se mexe. Parece que ela está morta. Realmente está paralisada. Só mexe a boca e sai voz. Sai voz diferente, tal, né? Porque a psicofonia é alterar mesmo também a sonoridade, né, da voz. E aí é isso. Psicofonia é isso. Tem a mediunidade de incorporação, você tem o acoplamento, que é o espírito vir assumir o seu motor. Então, ele, ao mesmo tempo, ele é mecânico, porque ele está assumindo o seu motor. Ele é psicofonia, porque está falando através de você. E aí ele tem... Então a incorporação na Umbanda é uma coisa muito característica. Não vai acontecer de forma comum no Espiritismo a incorporação. Onde no Espiritismo a psicografia é a mediunidade base, né? Que se tornou a popular e que na verdade, se não fosse a psicografia, não haveria tanto desenvolvimento do Espiritismo. E a psicografia é escrever, o espírito escrever através do médium. E aí você vai ter níveis. Tem a psicografia mecânica, semimecânica e a intuitiva. A intuitiva é mais frágil, né? Porque o médium tem total consciência, tem que passar por ele e ele escreve. Tem a semimecânica, que o espírito assume o braço do médium, parte do motor, e o médium tem consciência do que está escrevendo e ajuda a acontecer. E a mecânica, o médium está completamente alheio ao que está acontecendo ali, há um envelopamento só do braço do médium e o espírito escreve com sua própria caligrafia. Ele pode assinar, pode fazer o que ele quiser. Era a psicografia do Chico Xavier. Por isso que Chico Xavier escrevia 2 livros simultaneamente, um com cada mão, assuntos completamente diferentes. É extraordinário, porque ele não precisava ter consciência daquilo. Um espírito estava segurando uma mão, outro espírito segurando outra mão. O Chico Xavier escrevia de trás para frente, da última página para a primeira, porque o espírito estava só copiando, né? Do lado do espírito estava só copiando,
E criando um fenômeno, né? Fazendo os outros que estavam em volta vendo, uau, que incrível isso, né? Nós temos a mediunidade de clarividência. Clarividência, evidência, premonitiva são coisas diferentes, né? Clarividência é a capacidade de você ver o plano espiritual. Ou seja, você só vê o plano espiritual. É como se abrisse uma janela e você está vendo aqui. O clarividente, ele chega no ambiente, ele vê o que está acontecendo ali naquele ambiente, naquele exato momento, no lado espiritual. É isso a clarividência. O vidente, ele vê situações de passado e presente em um deslocamento, em outro momento, em outro lugar acontecendo. E o premonitivo é o que já diz, né? Ele consegue captar a premonição do que pode acontecer baseado numa estatística de probabilidade. É maluco isso. Porque ele consegue criar toda uma imagem de algo que poderá acontecer. Às vezes a gente ouve histórias incríveis, né? Do tipo, a pessoa teve uma premonição e viu que um avião caiu. Vai caiu o avião. Então, por algum motivo ela teve contato com essa estrutura espiritual que envolve as pessoas naquele avião, e aquele avião estava condenado porque estava com uma falha mecânica que poderia acontecer ali. E é isso. A premonição é a visualização de algo que tem também a ver com probabilidade. Se, por exemplo, ao ter essa premonição, o médium fala para o comandante, lá para o dono da parada, e cancela o voo, acabou, a premonição já não vai se concretizar. Deveria valer isso. A gente tem que se atentar a isso. Agora, a premonição dificilmente é uma sentença, né? E é isso que acontece quando você vai lá no baralho cigano, por exemplo, vai na bola de cristal, vai qualquer oráculo, e aí o oráculo, você pode estudar, você deve estudar ele tecnicamente, né, a coerência dele, mas ele só funciona exatamente como oráculo quando há uma mediunidade ali junto. E a mediunidade premonitiva, né, ou de evidência, ela se canaliza através do oráculo que está sendo utilizado ali. E o que acontece tecnicamente? É justamente a assimilação. Esse médium ele tem capacidade de, quando ele entra em contato com outro indivíduo, e está concentrado através do oráculo, enfim, então ele consegue fazer a configuração de probabilidade baseado nos últimos meses de comportamento, padrão de comportamento. Ele capta as pessoas que estão conectadas com ela e aí ele consegue fazer uma leitura. É maluco, né? É isso. Que mais? Que mais a gente pode estar falando? Tem um monte de pergunta que muita coisa vai responder nas próximas lives, né? Vai compartilhando aí, gente. E aí, não tem nada? Eu perguntei o desdobramento, que tipo de mediunidade é? Tá falando... É um tipo de mediunidade. Desdobramento é um tipo de mediunidade. É a capacidade que a pessoa tem de consciente sair do corpo e ir para o plano espiritual, fazer coisas e manter a lembrança. Por que eu estou falando que é consciente? Porque senão não é uma faculdade mediúnica, porque todos nós fazemos desdobramento quando repousamos. Nosso corpo precisa que o nosso espírito se desloque dele para ele poder fazer recuperação, né, de energia, químico, biológico. Então, porque o nosso espírito é um consumidor, né, da nossa base orgânica. Então, ele precisa se deslocar para o corpo ficar
entrar em processo de reestruturação. Então a gente precisa ter isso algumas horas por dia. No mínimo 5 horas é o ideal para poder o corpo se recompor. Então você precisa conseguir dormir. Quando você não dorme, o seu espírito fica ali, né? Se você está dormindo numa situação em que você é interrompido várias vezes à noite, pessoas que têm criança, que acorda de madrugada e tudo mais, fica interrompendo o sono. Então não acontece isso, e é por isso que vai desencadear doença, vai desencadear um cansaço sem fim e tudo mais, porque o corpo não tem espaço para ficar em processo de recuperação, que é quando o espírito suspende. Veja bem, existe uma ideia no meio de projeciologia, que todo mundo sai do corpo e vai para o mundo espiritual, yes, e vai lá para festa, tomar vinho sem álcool, vai para as escolas aprender. Desculpa, não é bem assim. Não é toda hora, nem sempre que você sai e vai. Mas todos os dias, se você consegue dar esse espaço de descanso, o seu espírito se desloca, ele fica deslocado. Em cima do corpo. Em cima do corpo. É isso. Quando você sai para atividades no plano espiritual, pode acontecer, mas não é toda hora. A gente tem que tomar cuidado com essas sentenças o tempo todo. Não é assim, todo mundo dorme, todo mundo vai para o Egito, vai para Atlântida, não sei o quê. Não é assim. Menos, né? Então, agora, o médium de desdobramento, ele pode desenvolver essa capacidade e ele aprende a fazer o deslocamento com facilidade. Ele deixa o corpo ali, consciente, acordado, e vai indo para o plano espiritual fazer coisas, né? Mas diz os projeciologistas que isso é uma técnica, que não se trata só de mera mediunidade e que todo mundo pode desenvolver. Eu tentei, não consegui. É isso. Tem aquele estudo da pineal que fala que... Só em pão depois. Então a gente fala se dá para desenvolver mediunidade, para desenvolver a clarividência se você não tem, desenvolver a clariaudiência se você não tem. Olha, não dá para você desenvolver o que você não tem. É isso. Se você nasce sem um membro, você não desenvolve ele. Você nasceu sem ele. Se você nasce sem visão, você não vai ter visão. Se você nasce... parece tosco o exemplo, mas para ficar claro. Porque a mediunidade é um desenvolvimento do espírito, que não tem nada a ver com evolução, mas com desenvolvimento. Passa lá para minha mãe. Então, tem a ver com o seu desenvolvimento ao longo de vidas, né? Você tem isso. Você encarna. Então, já desenvolvi potências, né? Mediúnicas que está no seu espírito. Aí, a hora que você encarna, chega um momento que isso aflora. Então, eu vi já cursos, né, para desenvolver clarividência. Eu vi curso, já vi pessoas fazerem e não vi ninguém falar para mim, fui lá, fiz o curso de clarividente. Tô clarividente. Não é possível, porque e outra, né, a mente engana, né? Então você está lá, você está num condicionamento, está todo mundo enxergando. Agora vem aqui no meu terreno enxergar, meu irmão. Porque eu vou pôr você do lado de um clarividente, sem saber se vai falar o que você está vendo. Se o clarividente falar diferente, você não viu nada. Eu já conheci um monte de clarividente que ele não sabia que não era. Ele era bom para criar imagem mental, mas clarividente não era. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, isso é muito comum, né? Toda hora acontece, eu adoro ouvir, fico ouvindo e deixo quieto. Nossa, eu vi isso, vi aquilo. Eu sei do que ela está falando. Quer cometer um erro absurdo e chegar para mim e falar assim, nossa, eu vi o seu caboclo. E ele estava assim, assim, assado. Eu sei como é o meu caboclo. Eu já vi meu caboclo. Só que eu não falo para ninguém como ele é. Né?
E aí toda hora vem um clarividente, né? Coitado, ele quer chamar atenção, ele acha que está vendo coisa, ou ele é esquizofrênico, ou ele é imaginativo, ou simplesmente está só de sacanagem querendo chamar atenção. Mas daí a clarividência é ver mesmo, não é ver, ver mesmo. Umas luzinhas verdes. Não, aí, então a clarividência tem vários níveis. Você pode ver vultos, você pode ver luzes, você pode ver silhuetas e pode ver mesmo. Caboclo, ele vê até a cicatriz no rosto do caboclo. É isso. Isso é, ó, dá medo, hein? Rodrigo, me esclareça uma dúvida, Adriano Moraes. Sempre ouvi dizer que se eu não desenvolvesse minha mediunidade, minha vida seria um atraso, que os guias me dariam um couro, atrasariam minha vida. Eu entendo que isso é mito, é balela. Esclareça, por favor. Quarta-feira. Semana que vem? É o último episódio. Quarta-feira é isso que eu vou falar. É dessas coisas aí que eu vou falar, Adriano. Te aguardo aqui. Chegamos ao final de nossa transmissão ao vivo. Tem algum tipo de mediunidade bem doida aí? Tem uma visão dentro da minha mente. Isto como se fosse um filme. É normal? Parece coisas da minha cabeça. Então, talvez a pessoa não veja com os olhos, mas vê na tela. Né? Pode ser uma visão mental, mas isso tem que se confirmar com mais pessoas ao mesmo tempo. Senão é só imaginação. Você sabe que é uma visão, mesmo que mental, se é confirmável por mais pessoas ao mesmo tempo. Em que pessoas com mais experiência que você, principalmente, né? É isso. Você quer falar? Segunda-feira a gente vai falar... Segunda-feira a gente vai falar... Orixá versus entidade. Orixá versus entidade. A diferença de incorporação. A diferença de incorporação entre orixá e entidade. Que mais? Animismo e explicação. Tem muita pergunta sobre animismo. Animismo, muita pergunta aqui sobre animismo. Nós vamos falar na terça-feira. Daí quarta-feira é o famigerado. E quarta-feira é o famigerado, o que não é uma mediunidade. Mediunidade apanha, bate, coisas e tal. E tantas outras absurdos. Eu queria dizer o seguinte. Nós estamos com as inscrições abertas para o estudo mediunidade na Umbanda. Esse que é, para mim, a obra-prima da minha vida. Assim, né? São 16 semanas, é muito, muito estudo, em que nós realmente podemos mudar o paradigma e reinterpretar tudo que se trata de mediunidade para o que é isso na Umbanda. A Umbanda é uma religião mediúnica em que a mediunidade tem que ser entendida à luz dela, à luz da Umbanda, e não do Kardec, não do Espiritismo. Por algum momento se criou a ideia de autoridade máxima em se tratando de mediunidade, que mediunidade está tudo dito já por Kardec, e esse é um grande equívoco. E é um equívoco que se estabelece dentro dos terreiros e abre margem para outros e outros e outros equívocos. Então, estudar mediunidade na Umbanda é entender um conceito que eu venho falando há anos, que outros já plagiaram, que é sobre o mediunismo de terreiro. Uma característica própria que indivíduos encarnam para desenvolver. Aí a gente está falando algo de legitimidade. Então vá lá, tá aí o link em algum lugar nessa transmissão e você se matricula, são 4 meses e vamos durante 4 meses estudar, destrinchar, aprofundar algo de extrema importância. Veja, Natália, quantas perguntas tivemos aí que aparece agora, hein? Não, mas vai lá, vê lá no total lá. Quantos comentários? Quantos comentários? Esse não vai aparecer aqui. Ele não fala. Ele mostra mais no celular. Só no final. Tá muito mais de 230 comentários, pensemos que seja a metade disso perguntas. Com isso, é necessário
ou não o estudo na Umbanda? Aqui nós mantivemos uma audiência de quase 300 pessoas, 200 e poucas pessoas. Isso tudo que eu falei aqui já está sendo dito no terreiro que você faz parte? Sempre foi assim? Ah, nada demais, nada de novo, nada de extraordinário, isso eu ouço toda hora no meu terreiro. Então você não precisa fazer nada, não precisa estudar nada no Umbanda EAD. Agora, como eu sei que essa não é a verdade, vamos estudar. A Umbanda que queremos só existirá alicerçada no conhecimento legítimo, genuíno e consistente. Sejam bem-vindos a Umbanda EAD, a primeira e a maior plataforma de estudos de Umbanda da história. É isso, eu te aguardo lá. Segunda, terça e quarta tem mais ao vivo para a gente poder interagir esse assunto. Muitíssimo grato, axé, mojubá, boa sexta-feira, bom final de semana, saravá e até segunda-feira. Valeu. Ansiedade, as dúvidas que não têm fim, a insônia de ficar tanto pensando nesse momento novo da sua vida que é de repente desenvolver a mediunidade, que é descobrir-se médium, vivenciar essa experiência de ter a sua mente sobreposta por outra. Há dúvidas que não têm fim, perguntas que não querem calar. Um novo olhar para a mediunidade e um conhecimento particular da mediunidade para o ambiente de terreiro, eu vou precisar desconstruir com você alguns mitos, quebrar alguns dogmas. Serão 16 aulas para tratar desse assunto que é a mediunidade na Umbanda.